Então, boa tarde a todo mundo. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso passeio pela Aventura de Ideias, né? Esse livro do Whitehead está publicado desde 33, mas mesmo assim é um livro que não tem uma organização específica, sequencial, né? Parece que uma coletânea de palestras, né? Que ele fala aqui no comecinho, né? Palestra de 32, palestra de 30, uma coisa que ele falou em 29. Então, isso aqui não é uma obra sistemática, né, como o processo realidade, né? Isso pesa muito na maneira como a gente aborda, né, os textos. Então, isso aqui não é uma obra com uma sequência tão bem estabelecida quanto talvez a gente poderia esperar. Por exemplo, no Ciência e o Mundo Moderno, né, por exemplo, no Modos de Pensamento, né, que são obras não são tão sistemáticas, né, quanto o processo realidade, mas são obras mais organizadas, né, do que o Aventura de Ideias. Porque o Aventura de Ideias tem essa proposta, né, é uma aventura, né, não é um monte de ideias, são coisas que ele está falando de ciência, de repente ele começa a falar de Alexandria, de repente ele começa a falar sobre, sei lá, rotas comerciais, de repente ele começa a falar do amor, né, então assim, são aventuras de ideias, né? Não é um texto, né, um sistema fechado, etc. Para a gente entender melhor a parte que foi me designada hoje, a saber, a parte de cosmologia, a parte 2, nós vamos ver leis da natureza, cosmologia, ciência e filosofia, e a nova reforma. Essa nova reforma é um assunto que às vezes não tem nada a ver com os 3 anteriores, mas tudo bem. Para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, eu vou fazer um passo para trás primeiro, para a gente entender um pouco melhor a concepção dele de sociedade. Eu percebi que ficou muito... não está claro mesmo no livro. Ele está falando sobre civilização, de repente ele fala sobre por que a escolástica é importante, né? Então, assim, realmente não ficou tão claro o que ele quer dizer com sociedade na primeira parte, chamada sociológica, né? Então, talvez seja interessante. No processo de realidade, ele fala sobre 8 categorias da existência. Essas categorias elas são compostas, organizadas, né, com uma lista, mas ela vai ser explicada apenas, né, no decorrer do livro, né? Então, para quem tiver interesse, deixa eu pegar aqui. Lá no meu acadêmio, eu fiz um resumo, não é nem um resumo, não é um mapa da mina, para essas categorias do Whitehead, que são complicadas, né? São 45 categorias. A gente está 2.500 anos estudando as categorias do Aristóteles, tem 9, né? O Whitehead tem 45, então começa a arrancar os cabelos. Aí o que eu fiz foi só um mapa da mina, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou colocar no chat, só para vocês terem uma noção, que é um esquema categorial que ele propõe, um pouquinho no chat, ó, tá aí. Para quem quiser ver mais como que ele explica, onde que ele associa essas coisas, tá? A coisa mais importante sobre esse primeiro momento é entender que essas categorias não são redutíveis umas às outras, né? Temos aí a bancada laturiana, então o princípio das irreduções já está aqui nessa noção de que entidade atual não é redutível a apreensão, apreensão não é redutível a nexo, nexo não é redutível a forma subjetiva, e assim sucessivamente. Geralmente, quando a gente fala de Whitehead, as pessoas apresentam só duas, né? Apresentam só as duas extremas, né? Seria a mais concreta e a mais abstrata. Não é o suficiente, né? Essa é uma abordagem um pouco desorientadora. Vejam, entidades atuais. As entidades atuais, a gente pode chamar também de ocasiões atuais, né? Que ele define como coisas reais das quais o mundo é feito. Não tem como ir atrás das entidades atuais para encontrar algo mais real. Elas se diferenciam entre si. Deus é uma entidade atual, mas também é o mais trivial sopro de existência no espaço vazio longínquo. Cada entidade atual é um pulso de experiência, incluindo o mundo atual em seu escopo. Essa noção de Deus como uma entidade atual vai fazer toda a diferença quando a gente for falar dessa nova reforma que o Whitehead vai propor.
E às vezes fica um pouco estranho, né? A gente lê um texto sobre cosmologia e de repente aparece um negócio falando sobre reforma protestante, né? Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a reforma protestante nova, que ele vai propor depois, tem a ver com ver Deus entre as coisas do mundo, né? Não Deus como uma coisa separada do mundo. Tá? Na parte 3, na parte 2, categoria 3, ele fala que a entidade atual tem um caráter triplo, né? Aquilo que é dado a ela pelo passado, tem um caráter subjetivo, que ela mira, né, no seu processo de concrescência, essa miragem, né, mirar não é uma boa palavra, mirar, né, esse negócio de apontar, né, de aim, né, de ter uma direção, né? E o seu caráter superjectivo, que é o valor pragmático da sua satisfação específica e qualifica a criatividade transcendente. Ou seja, toda entidade atual, ela tem uma história que foi dada até ela. Aqui, ela tem um propósito, uma direção, uma satisfação, algo que ela mira para onde ela quer chegar. E esse não é uma boa palavra, mas esse movimento da entidade atual, digamos assim, transcende a própria entidade atual. Então, por exemplo, quando você fala assim, eu quero me tornar, pense aí, hoje eu estava lendo sobre história, então pense em Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande está conquistando o Império Persa, ele está mudando o mundo para muito além daquilo que era sua meta subjetiva, né? Ou seja, embora ele tenha uma história que foi dada pelo pai dele, pelo Aristóteles, pelo namorado dele, esqueci o nome, mas daí até ele conquistar o Império, até ele morrer de febre tifoide, isso aí é a parte da vida dele concreta. Mas a criatividade transcende ele, no sentido que ele muda o mundo, mesmo para muito além daquilo que ele estava propondo, né? Então, são 3 coisas distintas. Você tem uma história, você tem a subjetividade, e você tem a transcendência da criatividade, e vai para muito além do que a gente, às vezes, está planejando. Outra coisa importante, de novo, não podemos reduzir entidades atuais, ou melhor, não podemos reduzir nenhuma categoria a nenhuma outra. Ou seja, ela pode ser analisada em termos de preensões, sim, mas segundo White, deve ser um elemento subordinado da entidade atual. Tem uma leitura comum também, hoje em dia, de que o White seria um relacionista, de que a entidade atual pode ser exaurida em termos de preensões. Isso é falso, isso é textualmente falso. A apreensão é um elemento subordinado da entidade atual. Outras 2 categorias importantes, preensão e nexo. Preensão é um caráter vetorial. Sempre que fala em preensão, tem que imaginar aquela setinha, saindo em direção a alguma qualquer coisa. Então, tem a ver com sentires, com conexão causal e com a formação de nexo, mas não é o nexo ainda. Tá? De novo, preensão é uma categoria própria, nexo é outra categoria própria, entidades atuais são outras categorias. Tá? Então, nós temos aqui 3, que nós vamos focar hoje, as outras, né, pode entrar depois. Esse caráter vetorial tem a ver com a direção, não apenas direção física, mas direção intencional, né? Então, quando você direciona a sua atenção para uma coisa específica, isso é um tipo de preensão. Só que essa preensão está sempre acoplada com a própria capacidade de perceber coisas. Então, ele junta 2 conceitos clássicos da filosofia moderna, né, que é a percepção cartesiana, que é essa direção a algo que não sou eu. Pode ter uma apreensão oblíqua também, mas geralmente a gente está percebendo coisas fora. E a noção de poderes do Locke, que o White dele faz uma recuperação que é muito misteriosa, né, que a gente não associa Locke com metafísica, mas o Locke era um metafísico, né? Ele é incidentalmente o filósofo político, né? Mas a modernidade britânica, né, acabou sufocando esse lado metafísico do Locke, porque acha que metafísica é bobagem, né? Então, Locke tem uma teoria dos poderes, né, uma teoria, não dos poderes políticos, o poder da matéria, né? O fogo tem o poder de derreter o ouro, né? Então, as coisas geram, fazem coisas no mundo, né? Então, essa teoria dos poderes ontológica, não só política, mas ontológica do Locke, está atrelada à noção de percepção, de direcionamento da atenção, da intenção, da vontade, que você vai ver no Descartes, tá? Então, preensão é tudo isso ao mesmo tempo.
é geralmente pensada como um fato muito concreto de relação. Tá? O nexo aparece quando você tem uma conjuntidade, né, uma conexão, né, uma colocação em conjunto de entidades atuais, e elas preendem umas às outras. Né? Então, não é uma apreensão apenas de mim para o vazio, né? Não é uma apreensão... a melhor forma de diferenciar apreensão e nexo é pensando no amor. Né? Porque, veja, você pode prender o marido, a sua marida, a seu esposo, a sua esposa, você pode prender a pessoa que você gosta, mas não quer dizer que a pessoa goste de você. Né? Então, a apreensão ela tem um caráter vetorial, isso significa unilateral. A apreensão vem de uma coisa e vai para outra. Se essa outra vai corresponder ou não, é outros 500. Por isso que apreensão e nexo não são iguais. Tá? Então, o nexo é uma conjuntidade. Não é simetria. É simplesmente conjuntidade. Tá? Então, o meu óculos em relação à minha cara não tem a ver com a minha simetria, uma coisa assim, porque o óculos não precisa de mim. Eu preciso do óculos. Então, quando a gente está em conjunto, há uma formação de um nexo. Tá? Então, o nexo não é só preensões. É entidades atuais prendendo umas às outras, cada uma da sua maneira. Tá? Aqui nós começamos a entender o que é uma sociedade. Sociedade para Whitehead é um nexo com ordem social. Um objeto duradouro ou criatura duradoura é uma sociedade cuja ordem social tomou a forma especial de uma ordem pessoal. Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ordem social. O nexo frui de ordem social quando há um elemento comum de forma, ilustrado na definitude de cada uma das suas entidades atuais inclusas, ou este elemento comum surge em cada membro do nexo por razões de condições impostas sobre ele por suas preensões de outros membros do nexo, ou essas preensões impõem condições de reprodução por razão de suas inclusões sentidos positivos daquela forma comum. O nexo ele vai ser chamado de sociedade, e a forma comum é uma característica definidora. Ele associa isso a uma noção muito clássica no Aristóteles, que é a forma substantiva, né? Ou forma substancial. A forma substancial do Aristóteles não é uma substância concreta, mas é aquilo que faz com que essa substância concreta tenha concretude. Né? Então, não é só abstração, mas também não é só o concreto. É uma mistura de ambas as coisas. Tá? Então, esse elemento comum de forma, ele chama de complexo de forma de definitude. Por exemplo, quando a gente fala assim, grupo de estudos filosofia processual do Whitehead. Esse é um elemento comum de forma que une as pessoas deste grupo. Isso não determina a entidade atual. Estão vendo por que o nexo não é determinante sobre a entidade atual? Então, você tem entidades atuais que preendem umas às outras. Quando um objeto, uma forma de definitude, um elemento comum de forma é contemplado ou preendido por essas entidades, você tem um começo de uma sociedade. Tá? Então, veja, a ordem social não é mero fato de exibição de fatores comuns, porque as relações genéticas, a produção de novas relações entre os membros do nexo, depende, né, é mais relevante para você caracterizar uma sociedade. Isso é aquela metáfora do relojoeiro, né, clássica do Leibniz, né, que você tem um monte de pecinhas, não é um relógio. O relógio tem que ter uma coisa, uma peça aqui, a outra peça aqui, dessa maneira, tananã, tananã. Aí você tem um relógio. Né? Então, não basta conectar coisas em conjunto, colocar em conjuntidade. Né? Ou seja, não basta ser um nexo para ser uma sociedade. A sociedade tem que ter um elemento comum de forma que está ordenando, né, essas paradinhas que estão lá dentro. A ordem pessoal é, essa teoria da sociedade, acrescida da noção de serialidade de relações genéticas dos membros entre essa ordem.
Genética aqui tem a ver com a produção de elementos, tá? Não tem a ver com o DNA. Esse é o genético de produção de elementos e forma de estar em conjunto. Tá? O que ele está tendo em mente nesse caso aí é que os membros do nexo eles herdam características específicas que definem espaço para outros. Isso é muito interessante, porque isso aqui é uma aplicação do que ele chama de princípio da relatividade, que relacionalidade, talvez, né? De que toda coisa serve para atualização de outras coisas, né? Então, por exemplo, esse lápis ele foi feito para escrever. Ele não foi feito para coçar a cabeça. Mas eu posso utilizar isso aqui para a concrescência de uma outra característica, que é um sentir de cócegas. Então, eu estou coçando a cabeça. Cócegas não é aquilo que define esse lápis, mas ele pode vir a ser empregado dessa maneira criativa. Ou seja, a criatividade intrínseca das coisas faz com que elas possam empregar características para, né, dar espaço para outros tipos de emprego, outros tipos de uso em outros tipos de situações. Então, portanto, agora nós chegamos à noção de objeto durável, né, que tem a ver com um nexo que forma uma linha única de herança com uma característica definidora. Por exemplo, eu tenho uma linha de herança de existência até eu falecer. Esse objeto durável, Otávio, ele vai ter uma espécie de caráter, que é uma espécie de persistência temporal da reprodução dessa linhagem, né? Cadê a bancada laturiana? Quando o Latour fala sobre linhagens de objetos, ele está falando exatamente disso. Ele não está falando que uma pedra fez sexo com a outra pedra e a pedra é uma descendente genética. Não é isso. A linhagem tem a ver com a manutenção de um caráter temporal ao longo do tempo. São objetos duráveis, não são eternos. Eles são duráveis na medida que eles conseguem persistir temporalmente. Tá? Então, esses objetos duráveis, sociedades, podem ser analisados em faixas de objetos duráveis e são entidades permanentes que fruem de aventuras ou aventuras de mudança através do tempo e do espaço. Tá? Quando uma ordem social for analisável em várias sequências ou faixas de objetos duráveis, nós temos a famosa sociedade corpuscular. O exemplo mais clássico é o átomo. Né? O átomo é uma sociedade corpuscular de várias subpartículas, de ondas e preensões, enquanto ele dura. Depois ele pode ser dissolvido. Então, sempre essa palavra aqui ela tem que ser fixada, porque a palavra é durável, a palavra não é eterno. Quando você pensa ponto, quando você pensa zero, quando você pensa linha, esses são objetos eternos. Agora, o objeto durável é o Otávio. O objeto durável é enquanto eu consigo reproduzir minhas características diante, né, da persistência temporal. Se eu perder essa característica, eu morri. Tá? Então, essa filosofia de objetos do Whitehead, né, é diferente de uma filosofia das entidades atuais. Porque a entidade atual ela não muda, ela é muito pequena, ela é só um lampejo, ela desaparece. Quando você tem várias entidades atuais, prendendo umas às outras, forma-se um nexo. Esse nexo pode contemplar um conjunto de formas duráveis, né, ou formas de definitude. Quando isso ganha ordem pessoal, você tem uma sociedade corpuscular. Tem outro artigo, hoje eu vou fazer propaganda de mim mesmo, é ótimo. Tem outro artigo meu que vai sair agora traduzido para o português, lá na revista Nancy, lá da Bahia. Só que ele foi lançado na revista Open Philosophy. Vou colocar aqui para vocês também, que é onde eu vou defender uma leitura, uma diferenciação entre micro e macro-ontologia. Né? A micro-ontologia é essa entidade atual minúscula, né, o seu reino muito particular, onde ela aparece e já começa a perecer simultaneamente. Tal. Coloquei também o link. E qualquer coisa que não seja apenas uma mera entidade atual, já é uma macro-ontologia, porque você já tem conexões, você tem nexos, você tem preensões,
interações com as formas e assim sucessivamente. Então, é incorreto pensar que o Whitehead só trabalha com entidades atuais ou que ele só trabalha com objetos eternos. Na verdade, os 99% da filosofia de Whitehead é sobre sociedades corpusculares, sobre átomos, sobre pessoas, sobre ideias, sobre a escolástica alexandrina, sobre, sobre não sei o quê. Então, todas essas coisas que existem e que passam por aventuras de ideias são sociedades corpusculares. Não é uma entidade atual e também não é um objeto eterno, tipo ponto. Tá? Falando um pouco sobre a obra, o contexto da obra não pode ser abandonado, porque nós não estamos falando de uma obra que descontextualizada, né? Essa obra ela foi programada com uma série de palestras sendo amarradas umas nas outras, né? Mas há um propósito muito específico, né? Especialmente porque o que ele está sempre chamando atenção é contra os movimentos de pureza racial e espiritual da Europa. Lembrando que é uma obra escrita entre 29 e 33. 33, o Hitler ganha a eleição. O nazismo deixa de ser um sonho tolo e se transforma em ideologia de Estado. Né? Nós não estamos falando que o Whitehead está trazendo todas essas questões sociológicas à toa. Tá? Ou seja, a ideia de pureza racial e espiritual da Europa, que fundamenta, né, as filosofias nazistas e fascistas, é uma coisa que o Whitehead está combatendo. Todo momento ele fala, nós somos descendentes, nós europeus, né, ele, né, tá? Somos descendentes de uma civilização hebraica, de uma civilização egípcia, de uma civilização grega. A gente, às vezes, entende, às vezes não entende as coisas, mas a gente faz aventuras das ideias a partir da diversidade, não é a partir da pureza racial e espiritual. Né? Por exemplo, a ideia do milagre grego, que todo mundo aqui já ouviu falar. Milagre grego foi inventado por um cara chamado Edmund Zeller, né, que é um precursor do nazismo, que diz o hebraísmo, o semitismo é absurdo, ele tem que ser purificado, temos que jogar fora e ter apenas a herança do milagre grego. Né? Ou seja, o Arthur está falando, é isso que ele está falando para o nazista. Ele falando, não tem isso. A civilização europeia, se ela ainda tem alguma chance de existir, ele já está percebendo como que a civilização europeia está sendo destruída pelos movimentos de pureza. Se ela existiu em algum momento, é porque ela é a confluência de pelo menos três grandes contribuições civilizatórias, né, que seria a técnica e a arquitetura e o saber prático do Egito, a filosofia e a ciência grega, mas também, né, esse movimento espiritual que vem da chegada do judaico-cristianismo na Europa. Ou seja, a Europa não é pureza. Essa é uma noção que tem que ficar muito clara. Toda hora ele está falando, porque não sei o quê, os hebreus, os egípcios, os não sei quem, os mesopotâmicos. Em momento nenhum, Whitehead fala que a civilização europeia é a pureza do espírito, da raça, do cacete. Nada disso interessa aqui. Isso leva ele a criticar uma noção de história pura. Né? A filosofia da história da modernidade inventa uma pureza que não existe, né? De que existem fatos históricos brutos. Né? E essa noção de fato bruto, né, que a filosofia analítica descobriu recentemente, que não existe, né? Parabéns para eles. Então, essa noção do fato bruto, né, ela precisa ser abandonada, porque a noção de que a história seria desprovida, né, de preconcepções estéticas ou de confiança em certas metafísicas, em confiança em preceitos e movimentos de generalização cosmológicas, estéticas, imaginativas e valorativas. Então, a ideia de que existe uma história pura, que é defendida, vou para a briga aqui com algumas pessoas, defendida pelo materialismo histórico, defendido pela filosofia da história do Hegel, defendido por todos os seus descendentes filosóficos, também fazem apelo à noção de pureza da história. A história ela é direcionada com um conjunto específico de valores, e qualquer coisa que destoa disso é porque você não me entendeu. Né? Ele está falando, isso é incorreto. Devemos abandonar a noção de história pura, que simplesmente ser uma concatenação de fatos brutos. Isso tem que ser jogado fora.
Então, esse é a grande crítica histórica que o White está fazendo nesse começo, né, do Aventuras de Ideias, alertando sempre, toda vez que ele tem chance, falando: a força da história europeia não é europeia. É uma força grega, egípcia e semita. Não podemos abandonar essas coisas se você quer ter uma Europa livre, civilizada, etc, etc. Essa noção de conhecimento que envolve estética, que envolve civilização, que envolve propósitos, que envolve metafísicas, né? O que ele vai chamar mais tarde de eros do conhecimento. Não é só uma filia, né? Não é só ser brother, né? Tem que ser uma amizade colorida, né? Tem que ser uma amizade colorida com conhecimento. Você não pode simplesmente ser amiguinho, tem que ser mais do que amiguinho. Ou seja, essa erótica do conhecimento, a gente vai ver quando ele começar a falar de Platão, define bastante, né, o que ele está, esse movimento que ele está propondo. E é muito interessante porque a noção de eros do conhecimento é o que leva ele ao título do livro, né, de Aventuras das Ideias. Que a ideia não é a descoberta de fatos brutos, né? Por exemplo, descobrir qual é a origem da desigualdade, descobrir qual é a origem do amor, descobrir qual é a origem do não sei o quê, como se fosse só levantar, cadê a bancada heideggeriana? Só levantar o véu e tá lá, assim, isso é palhaçada de nazista, igual era o Heidegger, né? Ou seja, isso não existe, né? Isso é um movimento ideológico que tenta apagar a sua própria ideologia, né? Aí eu tenho eu gosto, na minha tese eu fiz um trocadilho com Paulo Freire, né? Toda filosofia tem uma metafísica, né? Agora, o que interessa é saber se a sua metafísica é inclusiva ou exclusiva, né? Se a sua metafísica exclui, tenta excluir o seu ponto de partida, tentando dar a si a noção de caráter puro, né, de história pura, aí nós temos um problema, né, de mau caratismo. Essa noção dele de responsividade e persuasão, eu quero mais uma vez bater nisso aí, bater nessa tecla. Vou ler um trechinho aqui. A criação do mundo, diz Platão, é a vitória da persuasão sobre a força. O valor do homem consiste em sua responsividade à persuasão. Eles podem persuadir e serem persuadidos pela divulgação de alternativas, de melhores a piores. Civilização, como manutenção da ordem social, é por própria persuasão inerente, como corporificação de alternativas mais nobres. O recurso à força, embora inevitável, acaba sendo uma revelação do fracasso da civilização, seja da sociedade em geral ou em remanescente de indivíduos. Assim, uma civilização viva tem elemento de inquietação, pois sensibilidade às ideias significa curiosidade, aventura, mudança. Ordens civilizadas sobrevivem por seus méritos e são transformadas por seu poder de reconhecer suas próprias imperfeições, né? Ou seja, a ideia de perfeição social, onde a violência universal é uma arma a ser empregada pelo nome do Führer ou do líder do PCC, é uma coisa completamente afastada do que ele está tentando propor aqui. A ideia de persuasão é uma deusa, né, na religião grega, tem um nome engraçado, né? Peitó. A Peitó é uma deusa da persuasão, né? Toda hora o Sócrates fala assim, em nome de Peitó, por não sei o quê. Ele está tentando persuadir o seu interlocutor, né, a descobrir imperfeições no argumento. Isso é muito importante. Whitehead e Sócrates não estão propondo que a verdade é levantar o ser, levantar a saia do ser. Tá? Ele está falando, olha, você progride descobrindo e aceitando e modificando imperfeições na maneira de você conceber a civilização, de você conceber o acesso, seja lá o que for, o acesso a alternativas mais nobres, por exemplo. Então, se você é imune à persuasão, se você foge de debate, você está atrasado civilizatoriamente, né? Se você não está apto a ser persuadido, é um bárbaro, né? Porque você acha que existem fatos brutos e que você teve acesso ao fato bruto, e esse fato bruto inibe, te torna imune à persuasão por outros. Enfim. Viva o debate brasileiro.
agora vamos chegar finalmente na parte que me foi designada, que seria essa parte sobre as leis da natureza, a parte cosmológica. Nós vamos ver que, embora ele esteja falando sobre ciência agora, ele continua batendo o pé no combate ao antissemitismo, no combate à pureza racial. Falando, Egito, Palestina, Grécia, todos eles são ancestrais da civilização europeia. Não podemos escolher o milagre grego para poder justificar, né, seja lá o que a pessoa achar que é interessante. E, curiosamente, ele já começa falando não de como o milagre grego é maravilhoso, mas do colapso da civilização helênica e o embrutecimento do intelecto, né? Ou seja, as pessoas no final do Império Romano, do período helenístico, né, elas se tornam mais brutas, mais tolas, grosseiras, no sentido de que a sociedade se embrutece com a perda de sua própria capacidade de aventura de ideias. E o que eles fazem? Criam um Deus que combina com isso, né? Um Deus criado à própria imagem do homem embrutecido, o imaginando com um desgosto positivo de esforços em relação ao entendimento, para além de certas metodologias muito específicas, né? Ou seja, cria um Deus tolo, chato, mandão, birrento, né? Isso não é o Deus que vai propor para a gente. Eu acho interessante que ele faz essa diferença, né, que vai retornar bastante desses capítulos, que é entre o helenismo geral, né, e o helenismo alexandrino, né, feito em Alexandria, no Egito. Em Alexandria, né, ele celebra muito, né, os escolásticos, né, os colarcas, né, vamos chamar assim para diferenciar, porque eles criam um centro de estabilização de ensino e de aprendizado, né, um fortalecimento de metodologias, criação de várias disciplinas, né, enquanto o período helenista geral tem mais a ver com a especulação, né, com as aventuras de ideias e tal. Spoiler, né, para ele tem que ter as duas coisas, tem que ter aventuras de ideias e tem que ter uma atenção para a aplicação, para o concreto, para o empírico também, né. Ele diferencia, assim, o tom do helenismo é fruição, especulação, literatura discursiva. O tom da Alexandria é concentração, minuciosidade, investigação de tipos especiais de ordens concernentes a tópicos específicos. Então, nós temos, então, essa noção dessas duas forças, né, do pensamento que vão ser importantes para entender o que ele propõe como filosofia. Ele vai celebrar, especialmente, né, o fato de que em Alexandria, quem vai estudar é filho de metalúrgico, filho de sacerdote, filho de imperador romano, filho de agricultores, né? Todos eles vão ter acesso a esses saberes que são produzidos, né, pela Biblioteca de Alexandria e nas escolas, né, ao redor dela. E ele celebra, veja que interessante, ele fala, olha, por que o helenismo de Alexandria é melhor em termos de chegar no mundo concreto? Porque ele foi feito em Alexandria, porque ele tem uma herança egípcia, ele tem uma herança africana. Essa herança africana é uma herança prática, uma herança concreta, uma herança de aplicação do conhecimento no mundo real, né? Não é só da divagação, né? O absoluto, não sei o quê. Ou seja, Alexandria é mais interessante que o helenismo genérico para aplicação no concreto. Ele diz explicitamente porque é no Egito, porque é africano, porque é concreto, é voltado para a aplicação pragmática do concreto, tá? Aqui ele está fazendo essa referência, né, ao conceito dele de filosofia especulativa, que vocês podem encontrar no começo, né, do Processo de Realidade, página 1, 2, sei lá. Ele fala, filosofia especulativa é razão e empiria. Não é ou empiria, tá? É razão e empiria. Depois ele especifica. É lógica e coerência, adequação e adaptabilidade. Não adianta escolher um dos lados. A combinação disso é que é o mais interessante, e ele cita Alexandria como um dos grandes momentos, né, da civilização onde isso aconteceu. Essa combinação, ela ajuda, portanto, a gente a entender a noção básica de lei, né? Veja, Platão tem leis? Tem, só que são leis abstratas para uma república ideal da cidade bela que não existe, né? E, curiosamente, quando ele tentou aplicar isso no mundo concreto, a cidade faliu em 3 anos, né?
Então, assim, lei não pode ser a lei do Platão, porque o Platão é viajado, nós temos que ter leis específicas. O que são leis específicas? Ele diz assim, medida de regularidade, medida de persistência, medida de recorrência. E para ele isso é universal. Isso não depende de você ser grego, de você ser da raça, não sei o quê. Isso não determina o que é lei. Lei tem a ver com a persistência do objeto duradouro, recorrência da transmissão de linhagens, tá? Regularidade do aparecimento e da troca daquilo que existe, né? Ou seja, é uma coisa que está em direção à tecnologia, sim, mas também à escolástica, à especulação, à formação de métodos sobre métodos, e assim sucessivamente. Ou seja, as primeiras regularidades que a gente vai observar, vocês podem imaginar, as estações do ano, por exemplo, o crescimento, o amadurecimento das pessoas, etc. Mas ele fala, olha, embora a gente pense, né, nessas estações do ano como o surgimento, né, dessa investigação sobre as leis da natureza, isso não é muito claro, não é muito interessante. Por quê? Porque uma percepção já está complexa. Ele quer uma percepção mais simples ainda, né? E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que civilização, vejam só, civilização agrária não é sinônimo de investigação sobre as leis da natureza. Porque você pode investigar regularidade, recorrência e persistência, independentemente de você ser civilizado ou não, né? Ou seja, ele fala claramente, não há um contrato social que surge da agricultura para justificar o começo da busca por leis da natureza. Não é esse o caminho, na verdade é o contrário, né? Ou seja, embora na agricultura isso nos pareça um pouco mais evidente, né, pela estação do ano, a colheita, né, etc., mas sempre existem regras, estações e regularidades em todos os aspectos da vida em sociedade. Sociedade no sentido de Whitehead, que é mundo afora, mundo vegetal, mundo animal, tudo aquilo que existe no que está no nosso redor. Não ao nosso redor, onde nós estamos, fica melhor. Então, esse estudo de regularidades, persistências ou recorrências, né, vou botar uma palavra aqui para vocês no chat. Esse ideograma significa persistência, grão. Já viram, pegar meu incensário aqui para vocês. Estão vendo que cada coisa tem uma... Está vendo aqui tem um negócio branco, mais claro, aqui tem uma coisa mais escura, aqui... Então, você consegue identificar esses são os grãos, né, da madeira, né? Isso é Li, esse ideograma que está aí. Li significa resistência, persistência, regularidade, isso aqui é em chinês. Então, a investigação dos princípios ou leis da natureza, de novo, aqui, né, não é propriedade da Europa. Todos os planetas, todas as cidades, todas as galáxias, né, onde as pessoas conseguem identificar regularidades, você já tem uma investigação de princípios. Tá? Vou ler um trecho. Civilização não começa com um contrato social determinando modos de comportamento. Seu esforço mais primeiro foi a lenta introdução de ideias explanatórias, de modos de comportamento e de influxos de emoções que já dominam a nossa vida. Sem dúvidas, as ideias modificam as práticas, mas principalmente a prática precede o pensamento. O pensamento está primariamente preocupado com a justificação ou com a modificação de uma situação que já existe. Então, ele está dizendo a origem mais basilar se chama Egito, chama África, chama-se local onde as pessoas praticam, onde as pessoas estão interessadas no pragmático, estão interessados na situação concreta. Tá? Então, a divagação filosófica é importante, ele vai fazer questão disso, mas ela não é o começo. Milagre grego é isso que ele quer dizer para a gente aqui nesse momento. Nós podemos pensar tipos de lei, né? Nós podemos pensar tipos de leis, né? Para organizar um pouco melhor o nosso raciocínio. São as leis da natureza como estando imanentes, né? Estando dentro das coisas. Por exemplo, o grão, né? O grano, tá? Das coisas que a gente está vendo. Algo imposto de fora para dentro, algo que seria uma mera observação de uma sucessão, né? Seria descrição dessa sucessão, ou
seriam meras convenções sociais. Ele vai falar sobre cada uma delas, a convenção ele vai falar um pouco depois, tá? Essa lei da doutrina, da imanência, né, entende-se a ordem da natureza como coisas reais, conjuntamente compondo a existência delas e de outras coisas na natureza. Ou seja, quando a gente entende uma coisa, a gente entende o que ela faz e o que ela é, simultaneamente. Quando você vê o que a coisa está fazendo, o que ela não está fazendo e o que ela pode fazer, você começa a descrever o mundo imanente à relação das próprias coisas. Tá? Então, ele vai defender que existe uma espécie de identidade parcial de padrões, de vários caracteres, de várias coisas. Por exemplo, na primavera, quase tudo está florescendo, bonitinho, vem os passarinhos, vem a florzinha, não sei o quê, não sei o quê. Então, nós podemos conceber um tipo de regularidade imanente ao período da primavera, que combina com a imanência de cada uma das coisinhas que estão florescendo na florzinha. É mais ou menos a metáfora do sol. O sol ilumina e as coisas começam a crescer, se for floresta, se não for deserto sacro. Então, essa identidade parcial desses padrões resulta numa identidade parcial de relações mútuas entre as coisas. Por exemplo, do sol e o florescimento das flores. Né? Então, nessa identidade parcial, já nos revela um pedaço das leis da natureza. Tá? Então, a lei ela é explicativa no sentido que ela explica o que compõe as relações da sociedade e natureza, para falar igual a natureza e cultura, como é que é? Da Donna Haraway, né? Da natureza cultura, da natureza sociedade. Né? Evidentemente que essa doutrina envolve a negação de um ser absoluto que seria imune à relação. Né? Então, a gente já sabe que essa é o que o Whitehead vai defender, uma lei como imanência, mas ele agora vai sofisticar isso com outros elementos. Tá? Nós podemos pensar em 6 consequências dessa noção de leis de imanência. Primeiro, você busca explicação. Você não busca descrição, apenas. Então, a descrição tem um papel, ela cumpre o papel de ajudar você a explicar as coisas, e não apenas descrever coisas do vazio para o vazio. Segundo, há um caráter estatístico e não de exatidão. Tá? Então, você vai falar, estatisticamente, a vasta maioria das flores florescem na primavera. Esse é um juízo que é distinto do juízo todas as flores têm que florescer apenas na primavera. Então, são 2 formas de juízo muito distintas. Tá? Então, há um caráter estatístico das leis de imanência. Tá? Terceiro, se as coisas mudam e se as relações entre elas mudam, as leis não são eternas. Há uma perspectiva evolucionária também da matéria. Tá? Para Whitehead, né, eu estou sendo jocoso, Darwin é um amador, porque o Darwin concebeu a evolução só para seres vivos. Quem concebeu a evolução até mesmo para o mundo físico é o velho Platão. Platão já propunha lá no Timeu que o universo está em evolução constante. Não é só as coisas vivas, não é só o ser humano, não é só a cultura da raça churanha, né, lá nos bigodes do Hitler. Né? Tudo está em evolução, inclusive o mundo concreto, inclusive as relações matemático-geométricas descrevendo o mundo concreto. Tá? E esse Rafael está aí nos ouvindo hoje, Rafael é nosso físico de plantão, e é a noção de contínuo extenso. Né? A evolução não é um ritmo específico, mas ela vai evoluindo. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E isso não acontece no ritmo ou no passo que for, né? Dependendo das relações das coisas muito concretas. Tá? Então, esse é o terceiro. Primeiro, explicação e não só descrição. 2, caráter estatístico das leis. 3, as leis mudam. Elas não mudam toda hora, mas elas mudam, elas evoluem junto com a evolução das coisas. 4, a indução é limitada.
a noção de previsão, né, de que a ciência serve para prever o futuro. O White fala, não, que a indução é limitada. A indução é limitada por quê? Porque ela é fundada em identidades parciais de padrões. Ela não é fundada em identidade do absoluto, chegando aqui, que revelou, não tem isso. Que você tem uma identidade parcial de relações, dos padrões das relações. Tá? 5, interconexão das coisas e o caráter das coisas elas mesmas são coisas distintas, embora conexas. Então, por exemplo, Otávio tem um caráter formal, sistêmico, interno interessante, que eu posso usar para desmatar a Amazônia ou para reflorestar a Amazônia. Eu não sou a Amazônia. Eu não sou a árvore. Então, o caráter interno do objeto duradouro ou da sociedade corpuscular não é idêntico com as relações que ele estabelece com o ambiente. Pode ser relações boas ou ruins, não interessa. Ou seja, há uma conexão entre coisas e o caráter interno das coisas em sociedade, no sentido whiteheadiano. Então, não há um relacionismo no sentido de definição absoluta. Eu posso usar a minha constituição real interna para desmatar a Amazônia ou para reflorestar a Amazônia. Uma coisa não determina a outra. Tá? 6, imanência é uma tese de racionalismo para tentar explicar a possibilidade de entendimento da natureza. Então, para Whitehead, a razão, a lógica, a coerência, a produção de sistemas é importante, não pode ser jogado fora. Mas a razão sistemática não explica 100%, né, o que está acontecendo, por 2 motivos. Falta empiria, e segundo, a razão é feita em cima de identidades parciais, de padrões das coisas. Tá? A lei como imposição, ela é clássica dos intelectos embrutecidos, né, do final do Império Romano, que eu acho engraçado como ele compara o Deus dessas pessoas com César, né? Eles confundem Deus com Júlio César, né? Acham que Deus é um cara escroto sentado na cadeira mandando as coisas acontecer. O Whitehead fala, não existe razões metafísicas ou teológicas para você pressupor isso, fora, né, de certos tipos de fanatismo. Então ele, olha, a gente pode impor certos tipos de leis, nós podemos impor certos tipos de regularidades, podemos. Será que isso explica as leis da natureza mesmo? Acho que não é uma ideia tão clássica. Né? Então esse teísmo vulgar, né, dos intelectos embrutecidos do final do Império Romano não convence muito Whitehead. Né? E é muito interessante porque a estabilização do mundo, se nós estamos indo no conceito de sociedade whiteheadiana, que ajuda, né, sociedade, natureza, cultura, não sei, tudo isso ao mesmo tempo, a estabilização vem da relação entre as entidades. Ela não é imposta pelo Churanha de fora para dentro. Tá? Ou seja, Deus, entre outras entidades, contribuem para a estabilização e para a mudança do cosmos. Tá? Por isso que o Whitehead, teologia, metafísica, está sempre todo mundo conectado. A noção clássica do positivismo parece ter sido triunfante, né, especialmente na Inglaterra, né, no século XX, né, e na filosofia analítica, na cabeça de algumas pessoas, no intelecto embrutecido até hoje, que acreditam que a filosofia é bobagem e que a ciência simplesmente faz descrições simples. Né? É um método derivado, talvez pela antiguidade, em algum momento, em Epicuro, que seria a descrição simples do átomo caindo no vazio, né? Ninguém sabe o que isso quer dizer. Mas o método é primariamente desenvolvido pelo Bacon, né? Pelo Hume. Né? Quando chega no Comte, o positivismo já tinha uma história muito grande. Né? Então, veja, a noção de que você observa e descreve regularidades, nada mais, nada menos, não explica por que a ciência dá certo. Né? E é muito interessante porque a proposta dele não é abandonar a descrição, como eu falei para vocês, mas pensar a descrição dentro de um escopo científico que não é restrito ao positivismo. Né? Aí a gente retorna àquele debate helenismo geral e helenismo alexandrino. Né? Há uma razão especulativa e há uma razão escolástica, técnica.
ambos são necessários, né? Ele escreve assim: o mundo vai afundar novamente a chatice dos detalhes tediosos do pensamento racional, a não ser que guardemos no lugar, no céu, algum lugar para a reflexão solar do helenismo, né? Da noção de especulação, para a noção de metafísica, para a noção de teologia, de cosmologias. Tá? Com isso, ele chega no capítulo de cosmologias. Esse é um capítulo dá um nó na cabeça mesmo, né? Um capítulo meio doido, especialmente porque ele está fazendo, ele pressupõe que as pessoas sabem, né, que ele está falando dessas coisas e não sabe, né? Então tem que prestar atenção. É muito complicado a gente falar em cosmologia, filosofia, metafísica, não porque são coisas sem sentido, igual a filosofia analítica acha que é, mas é porque existem restrições e constrições constitutivas na linguagem. Toda linguagem é seleção, e a linguagem que seleciona demais acaba sendo a linguagem mais porca para se descrever um mundo concreto. Porque o mundo concreto não é linguístico. O mundo concreto é entidades atuais, né? Entre outras coisas, proposições. Mas proposições não são a única categoria de existência, como a galera do giro linguístico acha que é. Eu acho muito peculiar que ele vai trazer debate, imanência, ou lei como imposição de fora para dentro, ele retoma o Platão, e é muito bacana que eu coloquei para vocês um estoicismo subreptício. Né? Quando você pega o sofista, né, o diálogo chamou o sofista de Platão, o Sócrates está debatendo com um camarada, né, que não tem nome, ele chama estrangeiro, de Eleia, né, então, indicando que ele é da escola do Parmênides, né, de que o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, né, aquela música do Titãs. Então, ele está debatendo com um cara que defende, né, o Parmênides, né, essa ideia de que o ser é fechado, imune, eterno, imutável. Né? E o Sócrates está, né, conversando com esse camarada e tentando ver o que vai acontecer. Uma das definições de ser que aparece, né, nesse diálogo, ele chama de filhos da terra. O estrangeiro fala assim: o que sugiro é que tudo aquilo que possui potência ou capacidade de qualquer espécie, quer para produzir uma mudança, quer para sofrer o efeito de uma mudança no mais ínfimo grau, estabeleço como definição do ser aquilo que é capacidade de fazer ou de sofrer ação. É o conceito de dinamis, né, do Platão. Esse conceito de dinamis coloca o ser no corpo, naquilo que é capaz de fazer ação e de sofrer efeitos da ação. Peculiarmente, este não é o conceito de Platão do ser. Né? Então, embora talvez ele está usando Platão porque é uma figura, né, mais monumental, né, mas esse é o conceito estoico de ser. Né? Tudo aquilo que é para o estoicismo é aquilo que é capaz de fazer ou de sofrer ação. Né? Então, por exemplo, o número 2, para os estoicos, não é um ser. É um ser incorpóreo, né? Ou seja, ele é um ser defeituoso. Ele precisa de outros corpos que pensem o número 2 para esse número ter algum tipo de existência básica. Mas o que existe de fato, pela definição dos filhos da Terra, ou pela definição estoica, é corpo. Aquilo que tem, como diz o Locke, né, real constituição interna de poderes, de poder fazer, de poder receber ação. Tá? Portanto, essa noção de ser que você vai encontrar no estoicismo, que você vai encontrar em Locke e também no próprio Whitehead, é aquele tipo de ser construído pensando nas leis imanentes, né? Ou seja, aquilo que os corpos são capazes de fazer e de sofrer ações dá matéria de fato para você construir leis da natureza. Então, leis da natureza não é ler o livro divino imposto pelo Churamba cósmico, é estudar coisas concretas, o que elas estão fazendo. Ver essas regularidades, como que algumas vão se sobrepondo. Você pode pensar na primavera, né, várias coisas florescendo ao mesmo tempo, mas simplesmente anunciar primavera não diferencia uma orquídea de uma rosa. Você tem que ir lá no caso concreto. Sempre
Sempre, sempre ir no caso concreto. Porque o fundamento da coisa é entidade atual, sociedade corpuscular, objetos duradouros, nexos. Esse é o fundamento empírico da filosofia do processo. Tá? A cosmologia platônica, né, ela geralmente combina esses elementos de imanência com a imposição de tentativas de regularização, tentativas de entender, né? Então há uma combinação entre metafísica e epistemologia. Isso é clássico, né, na filosofia antiga. Já quando você passa para o Epicuro, né, para os atomistas, há simplesmente a imposição de descrições só, né? Então, Epicuro ele faz questão de apresentar o materialismo que não tem causa, não tem sentido, não tem direção, não tem nada com nada, né? Então, um pensador contemporâneo, o Kenta Mesu, né, que propõe o retorno, né, a Epicuro com esse materialismo completamente desprovido de sentido, de direção, de explicação de nada, né? Essa contingência absoluta que você vai encontrar no Epicuro é uma coisa que o Platão não está muito disposto a aceitar, porque não há contingência absoluta se você está lidando com corpos que têm capacidade de fazer e sofrer ação, né? Por exemplo, Otávio não tem capacidade de sair voando, ainda não tem um asa, ainda não foi implantado asa em mim. Ou seja, isso é contingente. Não é. Pela raça humana, pelos mamíferos em geral, com exclusão de poucos, pela história do ser mamífero, a vasta maioria, ou a estatística, a vasta maioria não tem capacidade de voar naturalmente, né? Ou seja, isso não é contingente. Então, você apelar para o materialismo, para o epicurismo, para o atomismo, ajuda a explicar por que algumas coisas são capazes ou incapazes de certos tipos de poderes. Tá? Então, a noção de regularidade é uma regularidade das coisas, dos objetos, das sociedades corpusculares, né? Então, não é regularidade da noção de contingência no vazio, é regularidade das coisas concretas. Tá? Nós podemos pensar que a noção de descrição às vezes é o suficiente, porque a gente precisa de fazer muito mais coisas, mas, na verdade, o que você faz é descrever o que tem sido o caso em uma região da realidade, né? Apenas, você não explica por que isso está acontecendo ou não. Essa é a noção clássica de frequencialismo, né, do positivismo, né? O positivismo não está interessado em metafísica, não está interessado em filosofias demais, né? Vai falar, não, você descreve a frequência com que alguma coisa acontece e pronto. Mas não existe nenhum motivo ou evidência, né, para você espelhar o universo inteiro, né, em uma região ontológica muito específica de frequências. Por exemplo, eu frequentemente respiro oxigênio. Isso quer dizer que todo ser vivo precisa de oxigênio? Não. Tem bactérias areófobas, né, que em contato com oxigênio morrem, né? Ou seja, a noção de explicação sempre assombra o positivista, que acha que é apenas, né, fazer gráficos de regularidade é o suficiente. Não é o suficiente. Tá? Para quem não leu o Processo de Realidade, o Hume é o grande vilão, né, é o antagonista da obra. O Whitehead fala, né, nós tivemos os egípcios, os gregos, os semitas, nós tivemos Descartes, tivemos Locke, aí vem a víbora, né, que é o Hume, né? E para ele, o Hume é uma pessoa que vai desorientar a filosofia completamente, e o Kant vai dar a pior solução possível para o pior dos problemas da filosofia, né? Então, para o Whitehead, né, de Hume e Kant para frente, pode jogar fora, é uma grande bobagem. Estou brincando, mas jocosamente ele transforma, né, esse par Hume-Kant na pior das soluções possíveis, porque não entenderam nada do problema de Platão, dos semitas, dos egípcios e dos gregos, etc. Veja, por que isso é interessante aqui para a gente? Porque quando o Hume inventa essa forma positivista, sem usar o nome, né, essa forma positivista de falar, é como se a realidade fosse reduzida a uma descrição do e assim tem sido, né? É assim que tem rolado. Você faz filosofia, você faz ciência com isso? Será que só rastrear tendências é o suficiente para você entender o que a ciência está propondo, né?
Por isso que geralmente as pessoas usam aquela expressão, né? Que Hume, como é que é? Jogou fora o bebê com a água do banho, né? Então, o Hume acaba jogando fora toda a possibilidade de ciência, pensando que tudo é descrição de hábitos ou de frequências, né? Isso não é o suficiente para entender o que o Arthur está propondo, né? A sua proposta é: não há inferência válida de mera possibilidade a uma matéria de fato concreta. Ou, em outras palavras, não há inferência válida que sai da matemática pura para a natureza concreta. Né? O Rafael, nosso físico, está aí, ele deve saber como é difícil transitar entre matemática e física. Né? A gente acha que é a mesma coisa, é tudo conta, não é tudo conta. Né? Ou seja, a estatística é acerca de sociedades corpusculares. Não é acerca dos objetos eternos, não é acerca de formas de definitude. Quando você fala em ciência, na China, na Índia e no Egito, semita, grego, de Alexandria, você está falando de coisas, de sociedades corpusculares, de regularidades entre os objetos duradouros e a relação entre eles. Tá? Então, você não faz, não sei se temos matemáticos, você não faz ciência da matemática. A matemática, no máximo, é uma disciplina, né? Mas não é uma ciência, porque ciência é de objetos concretos e não de formas de definitude. Eu sempre gosto de chamar a atenção, né, de que o Whitehead é um ex-matemático, né, que saiu do armário e descobriu a filosofia, né, e está fazendo agora a metafísica. O cara escreveu 3 toretes de matemática, 3 negócios de texto, e agora ele fala para a gente: a matemática não passa para a ciência física. Matemática é um assunto, pode ser aliado, e é bom que seja aliado, com a física, mas não sai da mera abstração para a concretude, não tem como. Tá? Essa noção de história da ciência contra o positivismo, uma coisa que eu acho sempre muito divertido, não vou perder muito tempo com isso, mas é a noção de que há sempre uma confiança na permanência metafísica de objetos que o positivista não assume. Por exemplo, permanência do objeto, telescópio, lente, computador, fórmula, teoria. Esses objetos, supostamente, têm uma permanência misteriosa que apenas é ignorada pelo positivista para falar: não, tudo é contingente, desde que os instrumentos do positivista não sejam contingentes. Né? Ou seja, é uma contradição performativa, né, na própria maneira como o positivismo enxerga a realidade. Segundo, é a noção de que descrições não ajudam tanto na explicação, né? Porque há uma pulsão em direção de por que as coisas acontecem, e não simplesmente dizer: o sol surgiu, o sol surgiu, o sol surgiu, nessa hora, nessa hora, nessa hora. Isso não explica nada. Né? E é muito interessante que esses movimentos, né, que a filosofia especulativa ajuda a gente a conceber, orientam também a própria prática. Né? Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo clássico, né, de que nas contas, né, da mecânica, lá, século, sei lá, 16, 17, 18, já se previa certas perturbações nas órbitas dos planetas, né, os planetas conhecidos. Se você é um positivista simples, você fala: ah, não, isso é só um desvio estatístico irrelevante, porque o que interessa é, né, o hábito, o que interessa é a frequência maior. Não, porque a perturbação veio de outros planetas. Então, descobriu Urano, Netuno, Plutão, que não é planeta tecnicamente, mas você descobre outros corpos celestes baseado no desvio estatístico, que precisou ser explicado, e quando foi explicado, descobriu-se novas sociedades corpusculares, novos objetos duradouros, né? Urano, Netuno, Plutão, etc. Eu acho muito interessante porque essa noção de sacralidade da natureza, né, não é porque ela é criada, mas a verdade é porque ela é criação. Né? A natureza é criação. Né? E as filosofias pagãs originais do mundo, elas sempre tiveram essa noção, né, de que o mundo é criativo, de que o mundo é produção própria, né, de que o mundo transcende a si mesmo, volta para si mesmo, né? Aquela teoria das emanações que vocês vão ver no neoplatonismo pagão, né?
tudo isso vai ser escorpiado, né, vai ser enfiado no cristianismo e tal. Mas a noção é de que aquilo que emana, né, aquilo que é criado pelo sagrado, também tem certa sacralidade, né? Então, entender a ordem intrínseca das coisas, como que elas vão se conectando, como que elas se desdobram, como que elas se predam, como que elas se inspiram, tudo isso é estudar a sacralidade do mundo, estudar a sacralidade das coisas, né? Não a sacralidade apenas de uma única entidade, tá? Na modernidade, tudo isso é jogado fora, né? Na modernidade, o Newton inventa uma cosmologia simples, em termos de motivação filosófica, né? Ele combina átomos e vazios, né, do espaço absoluto, de Epicuro, com o decreto divino de um Deus e que está sentado na cadeira e falou, faça, fiat, né? Pronto. Então, o que é o mundo? Estudar como que os átomos são organizados no vazio pela vontade de Deus. Ponto. Né? Aí o Whitehead comenta assim, a cosmologia de Newton é fácil de ser entendida, mas é muito difícil de acreditar nela, porque é um mundo, um universo completamente desprovido de interesse, de vontade, de pulsão, de mudança, de criatividade, né? Que é o mundo original, pré-moderno. Pré, antes e durante, depois da modernidade. Tá? O principal problema da cosmologia moderna é que ela é baseada não apenas em átomos e vazios, né, ou no decreto divino, né, do homem da cadeira, mas também é fundada pelo esquema aristotélico escolástico de substância como sujeito, verbo de ligação e qualidade. Vamos tentar entender por que isso dá problema. Não está claro. A gente faz isso no dia a dia, né? Vou dar 2 exemplos para vocês. A árvore é verde. Segundo exemplo, a árvore esverdeja. A substância está agindo. No primeiro, a substância é um negócio, um troço, onde eu penduro um cabide falado, é verde. Aqui você tem uma separação entre substância e qualidade. Aqui você tem conexão intrínseca entre aquilo que o corpo e o que ele faz. Esse é o modelo que o Whitehead está interessado. Peculiarmente o modelo estoico, que talvez ele não conheceu por não ter feito filosofia. Ele fez física e matemática, ele não graduou em filosofia. Então, se ele tivesse prestado mais atenção na história da filosofia, ele leria Posidônio, leria Panécio, ele ia explodir a cabeça, ele ia achar o negócio mais legal do mundo. Porque a lógica estoica ela é fundada dessa maneira, né? Onde a substância, o corpo desdobra suas conexões internas com o externo. Não é uma imposição de um predicado de fora para dentro. Olha a noção de imposição de novo. Não tanto Aristóteles, o que a escolástica medieval cristã fez? Ela pensou que nós temos, então, uma substância e a predicação. A substância é independente da predicação. Portanto, nós temos predicação como um conjunto de atributos que eu posso pendurar na substância primeira. A substância primeira seria, portanto, vazia de sentido, não faz nada, etc. Eu posso pendurar lá o predicado que eu quiser. A árvore é bonita, é feia, a árvore é boba, a árvore é bolsolulista, a árvore é não sei o quê, não me interessa. Aqui não interessa o que você está pendurando. Interessa o que você está simplesmente diferenciando em termos de predicados independentes da substância. Qual que é o problema? Né? Na verdade, esse é o exato problema. Nós temos uma doutrina da separação absoluta entre qualidades e substâncias. Isso aí o Whitehead rejeita completamente. Não porque não há diferença, mas porque deve haver uma interconexão ontológica, senão o predicado é completamente alienígena aonde você está tentando colocar as coisas. Se você tem uma proposta de estudo do objeto, do grão, né, do grano das coisas, você não pode simplesmente pendurar lá o que você, observador, quer. Então ele está falando, Kant é uma das principais desgraças jogadas em cima da humanidade, porque ele tentou resolver o problema do frequencialismo do Hume, inventando a noção
de que o que a gente faz é pendurar coisas na natureza e obrigá-las a dar resposta. Essa é uma expressão que o Kant usa, inclusive. Né? Jogar a natureza no branco de réus e obrigá-la a dar respostas. Né? O Whitehead rejeita isso 100%. Onde que ele vai buscar, então, a sua solução? A sua solução é uma espécie de doutrina da comunicação real, né? Entre corpo e qualidade, entre sociedade corpuscular, formas de definitude, relacionalidade das preensões. Né? Ele quer estudar esse tipo de coisa. Ele vai buscar no Timeu, do Platão, uma tese obscura, né, que no Ocidente, por causa do machismo, né, trazido pelas sociedades clássicas, né, de Atenas, não do Esparta, mas Atenas, né, do cristianismo patriarcal, né, desapareceu a doutrina do receptáculo. Acho que poucas pessoas aqui devem se lembrar que existe, ou às vezes nunca ouviu falar, né, no receptáculo de Platão. Né. Vamos lá. Essa teoria do receptáculo, ela é peculiar, porque nós estamos tentando entender movimento, estabilidade e possibilidade de conhecimento. É isso que nós estamos tentando conectar, beleza? Ao descrever coisas que estão em mudança, nós não devemos falar isso. Nós devemos falar semelhante. Vamos traduzir. Você usa isso para, pensa lá, 4 elementos do Empédocles, né? Água, fogo, ar, terra, que eles estão em mudança, etc., para criar a realidade. Beleza, mas isso não é o suficiente, porque, visto que cada um se transforma em outra coisa, entender a mudança é mais importante do que entender o material, do que entender o elemento, este elemento. Por exemplo, fogo. Né? O isto do fogo não é tão importante quanto que ele muda e a forma do fogo que ele está apreendendo. Né? Então, o tal como o fogo está fazendo agora é um tal como inspirado nessa forma, né, do fogo, e que esse fogo vai se transformar em outra coisa quando ele preender outra forma. Né? Por exemplo, o fogo pode ser transformado em ar, né, na cosmologia clássica dos gregos. Como, então, conectar forma e fenômeno? Né? Tem que ser uma coisa que permanece, né, que tem certa durabilidade, tal como as formas, mas tem que ser uma coisa que seja capaz de receber mudanças no mundo concreto, tal como os fenômenos. Então, nós vamos ter que combinar essas duas coisas. Nós precisamos conceber a famosa terceira categoria, o terceiro gênero, não gênero de sexo, né? Gênero de classificação. Nós temos formas, que são eternas, né? Voando, e nós temos os fenômenos, que estão sujeitos, né, à mudança, né, do dia a dia. Então, nós precisamos combinar estabilidade das formas, capacidade de mudança fenomênica. Isso chama hipodorre, ou receptáculo. Nessa oportunidade, ele claramente associa o receptáculo com a mãe das coisas, a ama de leite da realidade, a nutriz do tornar-se, que é uma coisa, um espaço, é um lugar onde você recebe as formas, gesta as formas junto com o mundo concreto, e disso saem outras coisas particulares. É uma espécie de onde o tornar-se acontece. É um onde que carrega certa durabilidade, como as formas, mas que recebe as mudanças do mundo concreto para gerar novas coisas. Né? Ele literalmente usa a expressão ama de leite da realidade, nutriz do vir a ser, mãe do mundo. Está vendo por que o cristianismo vai suprimir o receptáculo? Né? Porque só tem um Deus, é um Deus que tem um pinto, então ele manda, né? Portanto, o mundo é do homem. Isso não aparece nas religiões pagãs, porque as religiões pagãs são de vários deuses. Então, nós temos a mãe da realidade, nós temos Gaia, nós temos
onde as coisas acontecem. Então, assim, é muito estranho para vamos dizer assim, para um pagão versado, ouvir a pessoa falar porque a natureza tem que ser pensada como sagrada. Ela já é pensada como sagrada. Você está literalmente em cima de uma deusa. Literalmente. Né? Não é uma metáfora, né? Tem alguns pensadores judeus, né, que depois, na época lá em Alexandria, vão falar, porque é tudo alegoria, são só metáforas. Não é. Os pagãos estão falando, você está em cima, você é igual uma pulga em cima de uma deusa chamada Gaia. O receptáculo é onde as formas são recebidas e são gestadas em coisas concretas. Né? Então, essa leitura do receptáculo é como o Whitehead vai entender o próprio tornar-se das coisas. Então, as coisas são receptáculo para si e para outras. Né? Você recebe preensões, formas, né? E transforma isso em outras coisas. Por isso, existe um avanço criativo da realidade, porque as próprias coisas são grávidas de outras coisas. Ou seja, a criação não é coisa do pai, criação é coisa da mãe. É a mãe que gera, é a mãe que dá vida, é a mãe que nutre, é a mãe que coloca no mundo e essa coisa segue em seguida. Ou seja, essa noção do receptáculo como espaço, como matéria, como ambos, né, é uma coisa extremamente importante, senão a gente não entende a filosofia do processo do Whitehead. Disso aí ele chega na noção que o convencionalismo tem alguma utilidade, mas como generalização do acesso, né? Você pode convencionar unidades de medida, você pode convencionar sistemas métricos, né? Mas isso não explica como que as coisas geram. Né? Veja que a supressão da mulher, do sagrado feminino, justificou, por exemplo, uma série de desentendimentos intelectuais, porque acham que a forma eterna não existe e tudo está um fenômeno. Então, o fenômeno superou a coisa em si, então tudo é coisa da nossa cabeça. Isso é modernidade, que vem a partir da supressão do sagrado feminino, quando o cristianismo se transforma em religião oficial. Eu acho muito bacana que essa relação muito concreta demanda formas, demanda fenômenos, demanda o receptáculo. Então, tal como na filosofia clássica pagã, nós temos esses três grandes forças, né, atuando. Isso mostra que a abstração não pode ser jogada fora. A abstração é o que entra. Esse entrar vai gerar outras coisas, etc. Mas quando a gente fala, por exemplo, em abstração, por herança hegeliana e dos seus filhotes, a gente acha que isso é uma coisa ruim. Não é. Por quê? Isso eu estava comentando com o Rafael sobre uma geometria projetiva, não métrica. Você consegue classificar, gerar abstrações, produzir formas de classificação para depois tentar conectar isso com o mundo concreto também, né? Isso é muito bacana, porque as abstrações, elas podem partir do concreto e gerar coisas completamente diferentes, né? Vou dar um exemplo para vocês, a noção de vazio. A noção de vazio, que é uma coisa bem, né, abstrata e tal, mas você pode pensar todos os números como formas de vazio. Isso não tem nenhum problema. Para quem já leu Cantor, né, aquelas definições de números usando teoria dos conjuntos, para quem é ruim de matemática igual eu, às vezes é difícil de entender. Mas quando você se lembra que todo conjunto tem um conjunto vazio lá dentro, né, aquele ozinho cortado, né? Esse ozinho cortado é um elemento. Esse um elemento é o número 1, que é a abstração de um elemento no número 1. Todos os números naturais podem ser concebidos a partir de somas, né, de elementos em teoria de conjuntos, né? E a partir dos naturais você chega em todos os outros conjuntos numéricos, né? Ou seja, a abstração não pode ser jogada fora, mas ela vai ser aliada, né, às coisas do concreto. Tá? Então, abstração científica, complexificação dos sentidos. Essa parte de ciência e filosofia ela é mais histórica, então os conceitos a gente já viu, né, nessa parte de cosmologia, vou passar brevemente, para a gente ter um tempo de conversar. Para ele, filosofia e ciência são aliadas,
né? Uma não é escrava da outra, né? Tem gente que fala, a filosofia tem que mandar na ciência, ou a ciência tem que mandar na filosofia. Fala, não, não. São duas forças que têm que ser levadas em consideração. Especialidade, generalização, racionalidade, empiria, especulação, né? Uma critica a outra, uma fornece material imaginativo para a outra, e assim sucessivamente. Ou seja, o mundo civilizado, como ele está propondo, transita entre essas duas coisas, né? Não basta ter só filosofia, senão você vira igual Platão, né? Fica lá só boiando lá, viajando na maionese. Mas também não pode ser só técnica, senão você vira positivista, vira filósofo analítico, vira batedor de cartão, né? Isso é muito ruim. Nós precisamos de civilização na confluência entre ciência e filosofia, entre razão, especulação e empiria e etc. Tá? Ele propõe faltou um nomezinho aí, que ele chama de falácia dogmática, né? Que é pensar que nós somos imunes à complexidade, né? Ele escreve assim, o erro consiste na persuasão de que nós somos capazes de produzir noções adequadamente e definidas, e, né, que não tem espaço para mais nada, como uma espécie de ilustração do mundo. Nós podemos falar, tirar uma foto. Né? Você tira uma foto da realidade e fala, este é o real. Não é, porque o real é criação. O real é receptáculo, formas, é abstração, é produção de novas concretudes. Tirar uma foto da realidade, fazer uma teoria absolutamente perfeita, que não tem nenhum defeito, que está imune à contingência, é mito. Né? São mitologias modernas. Essa parte sobre a erótica do conhecimento eu sempre acho muito interessante, né? Porque essa conexão de uma coisa com a outra é o que anima, né? Que dá esse ânimo, né? Essa emoção, né? Do conhecimento, né? Para ele, se você está lidando com um mundo que é concreto, que gera, que tem medo, que tem pavor, que tem tesão, que tem pavores, que tem todos os tipos de sentimentos entre as coisas existentes, né? Entender a realidade é uma espécie de amor à realidade. Né? Ele vai criticar, né, a escolástica padrão, né, que pensa, as formas de Platão são sem vida, são eternas, são congeladas. Beleza, mas Platão não fala que o mundo tem que ser isso. Platão diz, se as formas não forem entretidas por uma inteligência viva, não adianta conceber teoria das ideias, teoria das formas. Né? Ou seja, as formas têm que ser fruídas, gozadas, curtidas, deleitadas. Né? Vou ler aqui. Na visão de Platão, o entretenimento das ideias está intrinsecamente relacionado a um fermento interior, a uma atividade de sentimento subjetivo, que é, ao mesmo tempo, fruição imediata e apetite que se funda nas ações. Este é o eros de Platão, que sublima a noção de alma da fruição de uma função criadora, decorrente do seu próprio entretenimento das ideias, das formas. A palavra eros significa amor, e no banquete, Platão gradualmente evoca a sua concepção final como um impulso para a perfeição. Ou seja, o mundo que Platão concebe para a gente não é das estátuas gregas em branco, de ideias frias, é tesão pelo conhecimento, pela realidade, busca pelo amor pelo que você faz, porque é um mundo inteiramente vivo, é um mundo criativo, não é um mundo de formulazinha de positivismo, de filósofo analítico, de maluco da lógica. É uma coisa muito concreta, onde a noção de mero conhecimento sequer existe. Então, para Platão, a erótica do conhecimento é completamente diferente da noção de mero conhecimento abstrato que os modernos acham que os gregos estavam fazendo. Né? E o Adler pensa, então, o receptáculo, né, como essa noção dessa comunidade necessária de seres para que indivíduos específicos sejam criados e que esses indivíduos específicos se conectem, de novo, com outras coisas. Tá? Essa noção de pensamentos e teorias duradouras,
ele vai fazer uma espécie de história das ideias, falando que algumas ideias ajudam, né, a gestar novas coisas, mas às vezes pode se tornar obstáculos, né? Ele cita o velho Aristóteles, né, que ajudou a guiar a ciência por, sei lá, 17, 18 séculos, né? Mas de repente se transforma num obstáculo, né, que depois vira outra coisa. Ele chama também essa noção de alargamento da generalidade, que é um exemplo meio maluco, né? Mas que às vezes a gente pode entender, né? Eu acho bacana que o Arthur não está falando que o bárbaro é errado. Ele fala que o bárbaro não tem generalidade de entendimento. Ele vai citar o exemplo daquele deus dos cananitas, né, na Bíblia, o Moloch, né? O Moloch é um deus que exigiu sacrifícios de recém-nascidos, né, em troca de chuva, em troca de plantação, em troca de fertilidade. Aí o que o Arthur fala? Não é que isso é incorreto, isso é tolo, no sentido de que não chega numa generalidade suficiente para entender que o nascimento de uma criança não tem nada a ver com chuva, que a chuva tem a ver com ciclos da água, não tem a ver com matar a gente, né? Ou seja, a barbárie para Whitehead é a ausência de generalidade do conhecimento. Então, quanto mais específico, quanto mais tradicional, no sentido de imune à mudança, mais bárbaro, mais tolo, né, é a ação. Então, o que é uma ação mais civilizada? Aquela que expande, né, a sua visão desse receptáculo, essa visão das formas, essa visão da relacionalidade concreta das coisas. Ele chama isso aí de conhecimentos coordenados, né, que tem a ver com observação, tem a ver com a criação de conceitos. Claro que uma coisa influencia na outra, mas vejam aí, essa citação está na nossa tela. A história do pensamento não pode ser compreendida a menos que levemos em conta uma grave fraqueza na ordem observacional. A discriminação observacional não é ditada por fatos imparciais. Por quê? Porque ela seleciona, descarta e o que é retido, né, é reorganizado em uma ordem subjetiva de proeminência. Qual que é o problema? Essa ordem de destaque na observação é uma distorção dos fatos. Assim, nós temos que resgatar, veja que expressão bacana, resgatar os fatos como eles são em relação aos fatos de como eles aparecem. Temos de resgatar os fatos no descarte e temos que descartar a ordem subjetiva de proeminência, que é ela mesma um fato de observação. O que ele está dizendo aqui? Ele não diz claramente isso, mas eu vou uma proposta para vocês. A proposta estou pensando em teoria de sistemas, de Luhmann, né? Você tem que falar sobre o real, mas você não pode se deixar ser enganado pelo real. Porque o real sempre tem 70 mil emoções e sentimentos e coisas bacanas acontecendo, mas que às vezes isso transforma em um obscurecimento de outros fatos de relacionalidade. Vou dar um exemplo besta. Se você for fazer sociologia fala entrevista com os marinheiros do Pedro Álvares Cabral, ele vai falar o que para você? Veio uma tempestade muito forte que soprou o navio em direção ao Brasil. Essa é a experiência dele, esse é o lugar de fala dele, esse é o local onde ele está falando, ele viveu isso, ele testemunhou. Isso explica a chegada do Pedro Álvares Cabral no Brasil? Não. Porque existem outros fatos que são obscurecidos pela experiência, são obscurecidos pela observação e que precisam ser levados em conta. Por exemplo, o fato que ele já sabia que tinha uma massa continental aqui, ele só não sabia como chegar exatamente. Ele sabia que existe uma massa continental, já tinha acesso a mapas, já tinha acesso a outros navegadores, né? Ou seja, a noção da observação, cadê a nossa bancada sociológica, do interacionismo simbólico, da vivência concreta, isso não ajuda a explicar a realidade, porque a realidade não é só objetos duradouros, a realidade são várias categorias de existência. Tá? Para a gente terminar essa parte, porque esse negócio da nova reforma, eu vou falar muito breve. Ele só fala mais sobre essa questão de que tem teorias que ajudam, mas que de repente se tornam obstáculos para o conhecimento, né? Essa noção da localização simples, né, que vem da noção de espaço absoluto, do Newton, pensar que tudo é descritível como uma porção individual de matéria, de átomos, que é uma coisa completamente matematizável. Ou seja, como a coisa
a coisa fosse apenas essa coisa sem referência a mais nada no universo. Né? Isso é contrário, né? A cosmologia quântica está propondo para a gente. E não apenas ele, o velho Einstein. Né? Quando você diz a relatividade não é apenas lugar de fala, não é apenas a minha experiência. Quer dizer que as coisas são produzidas em receptáculos em relação a outras coisas. Né? Então não há uma relação universal, há uma localização extraordinariamente concreta, há um endereço, para usar a expressão do professor Ilan, né? Há um endereço das coisas. É onde essa coisa é feita, gerada, gestada a partir de outros fatores. Tá? E disso você pode depois gerar outros fatores, etc. Qual que é a nova reforma? Ela é engraçada, né? Porque uma proposta peculiar, que é arrancar um livro da Bíblia e botar outro no lugar. Tô brincando, mas ele faz uma noção de vamos substituir o Apocalipse por Tucídides, né? Por uma celebração da civilização. Né? Ele vai criar uma linhagem, né, que é clássica no cristianismo iluminado, né, que é pensar que o cristianismo começou em Platão, como se Platão fosse cristão, uma coisa absurda. Mas assim, porque começa com Platão, vem pela revelação, disso aí chega na escolástica alexandrina, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que conceber o mundo como apto ou como em direção ao colapso do Apocalipse atrapalha o cristianismo, né? E a gente se transforma numa religião de fanático, de gente doida, querendo matar as pessoas e converter todo mundo, porque senão salvar o máximo número de almas, porque o Senhor Jesus está voltando para explodir o mundo inteiro. Então ele fala, isso é muito ruim para o cristianismo, né? E ele ele propõe que a gente possa substituir por um trecho, né, do Tucídides, né, que uma celebração da civilização, né, na eulogia que o Péricles na Guerra do Peloponeso, né, depois que morreu, né, gente pra caramba, o Péricles vai fazer um grande discurso, né, em homenagem aos mortos, né, mas também celebrando, né, a civilização ateniense. Né? Então, o Whitehead propõe que isso se transforme, talvez, no livro final da Bíblia. Né? E a proposta dele né, teologia, civilização, tem que andar em conjunto. Mas veja, o Deus de Whitehead é um Deus que está no mundo concreto, né? É um Deus que é uma entidade atual. Né? O Deus dele não é o velho da cadeira, né? Não é o velho do rio. Né? É uma pessoa, é uma entidade tal, entre outras. Né? Então, uma visão mais concreta, talvez do sagrado, né? Que ele acha que é uma invenção do cristianismo, mas não é. Isso já existia, né? Um pagão, e continua existindo até hoje. Essa noção de satisfação civilizatória, né? Que você vai conseguir contemplar padrões muito mais superiores de organização, etc. Isso aí a gente pode deixar para discutir depois. Então, chega, falei demais e que falei muita coisa, né, do livro, de outras coisas, então a gente vai vendo agora que vocês podem falar. Então, é isso aí, chega, pronto. Otávio, eu queria fazer duas ressalvas aí em relação a quando ele está falando sobre o helenismo e o alexandrinismo, né? Ele está fazendo uma referência importante, que são assim, dois insights importantes para quem é da ciência da religião como eu, que de repente cooperam com o pano de fundo, ou o contexto do qual ele está se referindo. Quando o cristianismo ele começou enquanto um segmento derivado do judaísmo, né, ele começa na Palestina, no espaço onde o Jesus de Nazaré caminhou, e onde as pessoas tinham testemunhos oculares e existenciais dessa experiência com esse Jesus de Nazaré. 3 séculos depois, esse segmento de Jesus, como a gente chama dentro da ciência da religião, ele se alastrou pelo Império Romano e adquiriu muito da cosmovisão greco-romana, mas ele está impregnado de neoplatonismo e tem um dilema muito grande, né, entre corpo e alma, e aquela coisa de demonização do corpo e
que era uma coisa que originalmente no cristianismo era muito natural, porque como ele vem da tradição judaica, então o corpo, o ser humano, não tem essa bifurcação, né, entre corpo e alma na cultura judaica. Alma, corpo é uma coisa integral lá. E aí você tem uma divisão de escolas de pensamento, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. O que é isso? Antioquia era uma região da Síria que ficava muito colada na Palestina. E os teólogos que surgem dali, eles não estão tão influenciados pelo Platão, e nem pelo neoplatonismo. Né? Apesar de helênicos, por conta do sistema todo, que como você falou lá, né, do Alexandre. Beleza geral, né? Exatamente. Eles têm muito dessa imbricação da experiência do processo. Mas, na medida em que o cristianismo foi sendo atacado e perseguido, etc., surgiram os apologetas. Os apologetas que começaram a fazer a defesa da fé cristã diante dos tribunais, etc., eles eram todos da escola de Alexandria. Então, eles, sim, pegaram toda essa sistemática de discussão filosófica dentro de uma metodologia mais sistematizado, né? Assim, esse pensamento filosófico mais sistematizado, eles trouxeram isso para dentro do cristianismo, de forma que quando Constantino está naquela virada ali, século IV para V, né, e seus sucessores para o século V, e que ele cristianiza o Império Romano, ele cristianiza o Império Romano com um pensamento da escola teológica de Alexandria. Então, com isso, o cristianismo ele perde uma pancada de conteúdos da experiência. E eu percebo quando o Whitehead está mencionando essas origens de lá, né, é que ele está remontando ao fato de que esse cristianismo que se tornou oficial, ele é extremamente platônico porque ele deixou de ser essa coisa, sabe, que tinha esse chão, né, de experiência acontecendo ali. Então, ele entra para esse campo da discussão das ideias, etc. E isso, de certa forma, não é de todo negativo, mas é negativo também. E o cristianismo precisa recuperar um pouquinho essa coisa da experiência. Eu acho que aí, nesse sentido, é que ele traz o Deus para baixo, né? O Deus deixa de ser uma entidade atuante que no pensamento platônico seria uma coisa tão transcendente que está lá do outro lado, não pode se misturar com os humanos, mas e esse Deus passa a ser uma entidade como nós, né? E aí, quando ele se baseia nisso, ele se baseia muito na premissa cristã da encarnação, né, do Cristo. Então, o cristianismo contaminado com esse pensamento grego, ele é o cristianismo que ficou oficial. Mas até hoje há um outro cristianismo, né, um não cristianismo grego, que é seguido lá pelos cristãos ortodoxos, né, especialmente ali da Síria, Egito, essa turma que seguiu os coptos ali, logo naqueles séculos seguintes, eles são diferentes. Inclusive, o cristianismo oriental, né, ele se assemelha muito mais com a própria filosofia oriental da Índia, da própria China, do que com esse pensamento platônico. Então, eu entendo esse lugar de fala, quando você estava dizendo lá no início, né, da coisa da contextualização, de onde é que ele está falando, né, ele está falando para uma civilização europeia que está entrando em guerra, mas ele está falando a partir dos Estados Unidos, onde ele está morando, que é um lugar que está mobilizando exércitos para ir para lá. E pelos seus próprios motivos, né? Que os motivos que levam os Estados Unidos para a guerra não são necessariamente os motivos que engajam os europeus na guerra, são os seus próprios motivos. Mas eu acho legal, né, pontuar esses detalhes, porque ele, de certa forma, ele está trazendo de volta o Deus da experiência, que é o Deus dessa escola de Antioquia, entende? Que era muito mais concreto, era um Deus que comia, bebia, fazia cocô, fazia xixi, dormia, tá entendendo? Que tinha vida entre as pessoas. Já esse Deus do neoplatonismo, ele está num nível de transcendência tão inalcançável que ele se torna essa coisa mais difícil. Então, só pontuando isso aí um pouquinho para dar uns insights aí, uns spots, né? Dúvidas, sociólogos e antropólogos? Cadê o resto do povo aí?
Só foi saindo. Muita coisa. Tinha uns comentários aqui, peraí. Boa tarde, não sei o quê, metafísica, isso aí. Por que isso não pode ser considerado relacional? É relacional. Isso que eu estava falando. Então é isso. Então não teve comentário ali, né? Eu comecei a assistir lá no atendimento médico, aí fiz o exame, vim pelo carro escutando tudo. Aí quando cheguei aqui, eu saí do celular e vim para o computador, mas deu para acompanhar praticamente tudo. Acho que eu só perdi fala sua quando eu estava fazendo o exame e quando estava no elevador, porque não captou o sinal. Eu acho que o dele é uma pessoa que tem muita. Acho que isso foi até na tese de Lilian, né? Que ele está falando, quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem que lidar com um ambiente diferente, né? Com um ambiente muito religioso, um ambiente pessoal bem reaça. Aí ele tem que ficar falando toda hora dessas coisas. Mas sempre dá a impressão de que a proposta dele é uma proposta que ganharia mais se ele tivesse aberto um pouco mais o horizonte de leituras dele. Eu acho que ele foca muito em alguns filósofos que são considerados clássicos, né? Tanto você pega o processo de realidade, ele só fala Descartes, Locke, Kant, né? Ele não tem uma formação filosófica assim, muito significativa. Não Porque a proposta dele, obviamente, ele veio décadas, né, de matemática e física, e ele cai na filosofia meio que de paraquedas, né, meio que tipo assim, vamos ver aqui esse negócio de natureza, vamos ver o que os filósofos estão pensando. Aí ele abre o vespeiro, vê que só tem cobra e vibra, um comendo a outra, e fala, peraí, deixa eu tentar escrever alguma coisa aqui. Então, assim, a formação filosófica do White é muito breve, né, uma formação que breve no sentido que ele chega em poucos lugares, ele fala em poucos autores, né, pronto. Então, por exemplo, eu acho que essa noção, as noções que ele tem elaborado podem ser conectadas com diversas outras pessoas, igual sair aqui alguma coisa com os estoicos, mas é uma coisa que a gente pode passar aí o resto da vida investigando e tentando conectar, porque não acaba, né? Igual eu coloquei hoje sobre esse diagrama que está aí, eu li, né? E é um preceito fundamental no neotaoísmo, né? Quando o taoísmo vai passar por uma série de revoluções lá na dinastia Jin, lá pelo ano mais ou menos no século 200, 300 depois de Cristo. Só que esse conceito ele vai ser apropriado fortemente pelos neoconfucianos, né? Os neoconfucianos vão transformar isso aí em investigação dos princípios das coisas, para montar todo um sistema da realidade, né? O primeiro grande sistema que não fazia recurso, a tudo isso que o Arthur está falando, né? Tem a especulação, tem o empírico, tem o concreto, tem a moral, tem a religião, tem tudo isso conectado, né? Eu acho que a próxima grande tentativa disso acontecer na história do pensamento humano vai ser só no idealismo alemão, né? E vai ser um idealismo completamente que subordina o prático, que subordina o teórico em relação ao prático, que é a prática que eles acham que é a correta. Então, o idealismo alemão acaba sendo uma filosofia que tenta prover uma explicação para liberdade, para conhecimento, para moral, para ética, para o direito. É uma coisa que os chineses já tinham feito há muito tempo, sem precisar de certos axiomas. Por exemplo, só tem um absoluto. Por exemplo, só tem uma coisa que explica tudo. Né? Isso não funciona. Eu sempre gosto de mencionar o fato que o Leibniz sabia disso, né? E quando o Leibniz trocava as cartas com os jesuítas, né, na China, teve uma ocasião que ele ficou pasmo, né, que ele pegou as obras do Juxi e falou assim, bicho, isso aqui é o que eu estou falando. Mas o meu sistema é melhor, porque o meu sistema tem Jesus. O meu sistema tem Deus, o do Juxi não tem. Aí, da verdade, pode falar o contrário. Falou, pois então ele chegou no mesmo lugar que tu chegou, sem precisar de inventar um troço sentado na cadeira, assim, é igual o White mesmo sofá, né? Eles comparam Deus com o Júlio César, né? Que faz o que quer, manda em quem, mata todo mundo. Tipo assim, né? O Justi poderia responder para ele, falou, beleza, eu faço um sistema tão complexo quanto o seu, sem precisar de uma tese arbitrária que vem de fora para dentro. Então, assim, essa investigação dos princípios que o White está propondo, se ele tivesse, né, uma formação filosófica maior, mesmo entre os neoplatônicos que não eram, né, judeus, cristãos ou muçulmanos, eles também propunham sistemas que eram tão ou mais complexos ou similares, né?
Se você vai ler o sistema do Próculo, né, o sistema do Próculo é uma coisa inacreditável, porque ele consegue combinar emanações da realidade com a criação de uma nós, uma casca de nós que está observando lá na hora. Então, assim, esses sistemas muito sofisticados de pensamento, que coordenam especulação, razão, empiria, observação, matemática, abstração, não é uma coisa tão nova quanto o Whitehead estava pensando que era, que é uma coisa que ele achava que estava tirando a cartola agora, né? Eu acho que se ele tivesse combinado outros elementos, né, ele poderia ter chegado, né, aqui fazendo mais uma propaganda para mim, nessa intuição do realismo complexo que eu tenho falado nesses últimos anos, né, que você consegue sair de Cauchy, chegar no estoicismo e chegar em Newton e em Einstein, usando a mesma filosofia, praticamente. Né? A formação filosófica dele, né, ela é paralela à matemática, porque ele nunca se graduou formalmente em matemática, mas ele tinha que ter contato com alguns filósofos indispensáveis para o pensamento matemático. Né? E aí ele acompanhava esses caras, mas quando ele frequentou os 8 anos de Cambridge dele, ele participou de uma coisa chamada Sociedade Aristotélica, que era um grupo voluntário de estudo de filosofia. E nesse grupo, eles pegavam os temas dos filósofos e vinham, estudavam, alguém apresentava, como a gente está aqui, né? Alguém apresentava o tema e tal, o pessoal fazia perguntas e tal, e na hora de chegar, era tão britânico isso, assim, né? Tão comedido, na hora de chegar a uma conclusão, o que se pensa sobre isso aqui? Cada um votava num papelzinho, em secreto. Eu acho que a resposta é essa, eu acho que é sim. No final das contas, ele chegava à conclusão de que o grupo pensou assim, porque por 7 votos a 3 ou a 2, ficou assim opinando. E eles tinham que justificar os votos. Mas eles tinham como é que se diz? Uma disciplina grande de estudo profundo, né, dos filósofos. E aí eles tinham algum contato com filósofos indianos, muçulmanos não. E é provavelmente onde ele pegou ranço da lógica aristotélica, né? Que ele tem pavor. Né? Sim, exatamente. Não era a sociedade de estudo. Na sociedade de estudo aristotélico, é onde ele pegou pavor do estudo da forma proposicional de lógica. Exatamente. Né? E quando ele é admitido lá na Universidade de Londres, né, que aí ele está trabalhando já com filosofia da educação, ele tenta resgatar tudo isso e trazer para o campo da ciência. Né? Então, acho que tem algumas coisas interessantes, justamente porque a crítica grande que ele tinha era o formato de estudo da filosofia em Cambridge, que era extremamente obrigatório e confinado àquela grade de quem ia prestar aquele exame, né, que eles tinham lá todo ano, e no último ano de graduação, para depois ir para mestrado. Então, era uma educação filosófica totalmente formatada, e por isso que ele pega ranço do aristotelismo, em função de não levar para lugar nenhum, a não ser aquilo que se queria que se dissesse. E aí, nesse grupo da Sociedade Aristotélica, que não era um grupo da universidade, mas era um grupo de alunos da universidade, eles conseguem sair um pouco, né, dessas amarras aí desse formato fechado, mas é meio por aí. Que é isso, né? Gabriel, Christian, Rodrigo, alguma coisa? Foi boa a apresentação, muito conteúdo, né? Então não tem muito o que se comentar, não. Desde antes mesmo, estava só acompanhando, preferi realmente apenas escutar hoje. Eu mandei esse resuminho aí, tá lá. Se vocês forem olhando. Eu baixei. Se vocês forem olhando no livro, ele divide por seção, tipo seção 1, 2, 3. Eu só dei títulos aleatórios, entendeu? Só para a gente se localizar. Certo. Você colocou aonde esse resuminho? Está lá no grupo. Está aqui no grupo? É do WhatsApp. Mandei lá? Não, não mandei, não. Tá. Mandou aqui no chat. Isso aqui é outra deixa eu mandar lá, peraí. Você mandou no chat aqui, mas eu não peguei. Vou colocar lá. Então tá bom. Ok. Esse PDF que eu apresentei hoje aí, tá lá. Eu vou colocar aqui no grupo, apresentação. Isso é só o resumo do sílabus, né? O que chama? Sílabus, chama? Na próxima é tudo de novo, né, Otávio? Eu não sei se Fernando vai apresentar, que ele está com Covid longa, né? Tá um problema lá. Se ele não conseguir apresentar, eu apresento também. Mas não tem problema, não. Tá bom. Então, até 31 de agosto, né?
Que é a Então, nossa Tamara, vou colocar a gravação lá na pasta, tá? Tá. Otávio, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, eu estava tentando carregar aquele que você gravou e eu não consegui, porque ele foi criado por você, subiu a pasta com você, eu não consegui descer para subir no YouTube. Eu não sei por causa do quê, porque ele está na conta, né, do Whitehead, eu não sei por quê. Mas eu vou pedir para você depois socializar ele para mim, aquele arquivo específico daquela gravação que eu faltei naquele dia da mudança, que foi o do encontro de abril, né? Me compartilha ele como editor, que aí, Tá. para o meu e-mail como editora, que aí eu consigo baixar e subir na pasta. Então, E tá na bom. vez passada a gente acabou não tendo muita produtividade, porque foi um conjunto de dúvidas que foram sendo trazidas aqui, sem a gente poder costurar muita resposta, né? Mas eu posso colocar lá também, mas foi uma vergonha, assim, a gente sentiu muita falta do filósofo de plantão aí para nos ajudar. Não Tá bom? acontece. Então, tá bom. Gente, obrigado, Até até mais. logo, até a próxima. Tchau, Tchau. gente. Boa noite.